Olá, sou Mirela, enfermeira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Biodiversidade. Vou apresentar para vocês um artigo referente à disciplina Ética em Pesquisa e Bioética, como referência ao professor Dr. Emerson Machado de Carvalho. O artigo tem o título Cuidados Paliativos, a comunicação como estratégia de cuidado para o paciente em fase terminal, publicado em 2013, e os autores são Andrade, Costa e Lopes. Quando se fala em cuidados paliativos, a gente tem que pensar ele numa visão interdisciplinar. Ele deve oferecer cuidados na sua totalidade, deve ser ativo e destinado a melhorar a qualidade de vida do paciente. Esses pacientes são os que não têm possibilidade de cura. Então, os cuidados paliativos, ele surge em 1967, com a discussão na Inglaterra, onde a sua filosofia é proteger, amparar, cobrir, abrigar, quando a cura de determinada doença ela não é mais possível. Então a gente enxerga os cuidados paliativos como uma nova maneira de cuidar aos pacientes que vivenciam a terminalidade e a proximidade com a morte. O objetivo dos cuidados paliativos é você oferecer uma avaliação correta e tratamentos adequados, na perspectiva de aliviar a dor, os sintomas, decorrentes já de uma fase avançada da doença. Além disso, os cuidados paliativos, ele busca proporcionar um suporte psicossocial, espiritual, em todos os estágios, desde o diagnóstico até o período de luto da família. E a comunicação, ela é uma estratégia de cuidado importante quando se fala em cuidados paliativos. A gente sabe que a comunicação é intrínseca ao comportamento do ser humano. Tudo que a gente faz é permeado por meio de relações. Todas as nossas ações, nossos desempenhos, ela exerce uma função, e a comunicação ela tem um papel importante sobre isso. Então, dentro da comunicação, a gente prevê que a gente tenha uma escuta atenta ao nosso paciente, que tenha um olhar, uma postura, um emprego eficaz de um recurso, sendo, acima de tudo, uma medida terapêutica, que comprovadamente ela é eficiente para os pacientes que necessitam, sobretudo, de um cuidado na fase terminal de sua vida. E na perspectiva de se falar em cuidado, o enfermeiro ele tem um papel fundamental dentro da equipe de saúde, né? Ele utiliza da comunicação como uma estratégia também de cuidado. E aí o enfermeiro ele pode estar utilizando essa comunicação tanto de forma verbal quanto de forma não verbal, permitindo que o paciente possa também participar das decisões e dos cuidados relacionados à sua doença, de forma que esse paciente ele receba um tratamento digno de acordo com as suas necessidades. E foi a partir daí que houve a indagação e o fio condutor para esse estudo, onde questiona da seguinte maneira: como os enfermeiros utilizam a comunicação no âmbito dos cuidados paliativos ao assistir o paciente em fase terminal. Então, é nessa perspectiva que a comunicação, juntamente com o cuidado do enfermeiro, ela traduz como elemento diagnóstico e terapêutico, onde é capaz de identificar as demandas assistenciais e acolher terapeuticamente, proporcionando fortes vínculos dos enfermeiros com os pacientes na finitude de vida e com a sua família. Então, isso mostra que a comunicação ela é uma ferramenta importantíssima para que consiga oferecer um cuidado melhor para esse paciente. E que, através dessa comunicação, seja ela verbal ou não verbal,
O profissional de saúde, em especial o enfermeiro, que é o sujeito dessa pesquisa, ele, através da comunicação, ele consiga transmitir otimismo e empatia para esses pacientes em fase final de vida. Com relação à pesquisa, tem aqui um método, que é uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa. O cenário que aconteceu esse estudo foi em unidade de internação de hospital público em João Pessoa, Paraíba. Os sujeitos sociais foram 28 enfermeiros. O período que aconteceu esse estudo foi entre agosto e outubro de 2012. E os dados obtidos através dos instrumentos propostos foram analisados qualitativamente, mediante a análise do conteúdo proposto por Bardhan. Com relação aos critérios de seleção, foi considerado os enfermeiros que atuassem há pelo menos um ano na referida unidade e que estivessem em atividade profissional durante o período da coleta de dados. Nesse sentido, foi utilizado um questionário onde tinham duas perguntas importantes, destacando qual a importância da comunicação na prática dos cuidados paliativos, no que concerne a assistência de enfermagem direcionada ao paciente em fase terminal, e como se utiliza a comunicação na prática de cuidados paliativos para assistir o paciente em fase terminal. Com base nessas duas perguntas, foi então iniciada a pesquisa e foram divididos em 3 categorias. Aí tem o destaque para os cuidados paliativos e comunicação, relação interpessoal do enfermeiro com o paciente terminal. Segunda categoria, comunicação e cuidados paliativos, como estratégia para fortalecimento do vínculo entre enfermeiro e paciente terminal. E a terceira categoria, que é a importância da comunicação entre enfermeiro e família do paciente terminal sob cuidados paliativos. Com relação à primeira categoria, os participantes eles resgatam a importância da relação humana, mostrando que a comunicação com o paciente que vivencia o processo de terminalidade é considerado um alicerce, uma base para um bom relacionamento interpessoal entre os profissionais de saúde e entre os pacientes. E aí eu trago como destaque uma fala de um profissional de saúde, onde ele diz o seguinte sobre a importância da comunicação na relação interpessoal. A comunicação é um elemento essencial na relação humana. Através dela, podemos detectar problemas, facilitar o alívio dos sintomas, estimular e melhorar a autoestima do paciente, conhecer valores, favorecer o bem-estar e detectar as necessidades do paciente. Então, aí confirma a comunicação como uma estratégia de cuidado para poder favorecer o bem-estar desse paciente. Na segunda categoria, mostra que a comunicação ela é um processo de envolvimento que deve constituir com o estabelecimento de vínculo entre o enfermeiro e entre o paciente, né, nessa fase final. E assim, pode acontecer de duas maneiras esse cuidado com o paciente, seja através do verbal, através do conversar, do dialogar, mas também a gente pode oferecer um cuidado e para que a gente seja compreendido e que o paciente também nos compreenda através da comunicação não verbal. Como que isso pode acontecer? Através de um gesto, de um olhar, de um tocar. São possibilidades de ofertar um cuidado e promover um bem-estar melhor para esse paciente. Entendendo que tem que ser um processo ativo, em especial uma escuta qualificada para isso. E aí a fala do enfermeiro, onde ele diz o seguinte, como estratégia de fortalecimento de vínculo, chegando perto do mesmo, muitas vezes segurando a sua mão, conversando, olhando em seus olhos e deixando que ele fique à vontade para expressar seus sentimentos. Então, muitas vezes não precisa estar utilizando a fala para poder demonstrar
o cuidado, demonstrar a empatia, o quanto esse paciente é importante e o quanto o profissional de saúde está preocupado em esse paciente ter conforto, em ter alívio de dor, em diminuir seus medos. Com relação à terceira categoria, que é a importância da comunicação entre enfermeiro e família do paciente terminal sob cuidados paliativos, os depoimentos dos enfermeiros mencionam a importância da comunicação como estratégia direcionada aos familiares de pacientes em fase terminal. Então, assim, é importante que tenha um vínculo também com os familiares, porque, na verdade, não sofre apenas o paciente nesse contexto. Há também um sofrimento emocional, social, por parte desses familiares, sendo importante também o papel do enfermeiro e estender esse cuidado também para a família. E aí nós temos a fala de um enfermeiro que ele diz o seguinte: durante a visita, sempre comunico ao familiar acerca da assistência de enfermagem prestada e do estado geral do paciente. Dou um abraço no familiar e acolho da melhor maneira possível, passando segurança e confiança para ele. Procuro ter uma assistência humanizada. Então é importante também ressaltar de que há necessidade da comunicação, da informação para essa família, para que ela também ajude a compartilhar esse cuidado junto com a equipe. Finalmente, o estudo ele mostra que o relacionamento interpessoal com o paciente em fase terminal e também com seus familiares é uma ferramenta imprescindível para a promoção de cuidados paliativos nessa etapa da vida, nessa fase de finitude. Haja vista que é permitido esclarecer dúvidas através de uma linguagem, seja ela verbal e seja ela não verbal. Deve ser simples, deve ser acessível, de forma que os pacientes, e aí eu incluo também os familiares, exteriorizem suas angústias e seus medos. Nesse sentido, agradeço e aí segue a referência do artigo descrito na apresentação. Obrigada.